Relato 1. Oxe, nem acredito que vou finalmente contar essa história. Já faz uns bons anos, mas lembro como se fosse ontem. Era 1994 quando comecei como técnica de enfermagem no Hospital Espanhol, em Salvador. Aquele hospital tinha uma energia diferente, viu? E não tô falando só do jeito antiquado do prédio, não. Era algo mais. Peguei o turno da noite das 19 horas às 7 da manhã, plantão de 12 horas, dia sim, dia não. Logo no primeiro mês, percebi que as madrugadas ali eram diferentes. Principalmente depois das 3 da manhã, quando o movimento diminuía e só se ouvia o bip das máquinas e os passos dos plantonistas pelos corredores. O Hospital Espanhol era uma referência na época, viu? Todo mundo em Salvador conhecia. Prédio enorme, jardim bem cuidado, aquelas paredes grossas que só construção antiga tem. A ala cirúrgica ficava no segundo andar, e era lá que aconteciam as coisas mais estranhas. Foi a Jaci, técnica mais antiga que eu, que me contou primeiro. "Menina, você já ouviu falar da enfermeira Maria Augusta?" Ela perguntou numa noite especialmente calma. Eu disse que não, e ela continuou. "Pois fique de olho. Quando ver uma enfermeira de touca branca, antiga, aqui depois da meia-noite, nem se assuste. É ela cuidando dos pacientes dela." No começo achei que era história para assustar novata, sabe? Mas aí começaram as coincidências. Pacientes que melhoravam inexplicavelmente durante a madrugada. O cheiro de álcool iodado que aparecia do nada em corredores vazios. E aquele barulho de sapatos de couro batendo no piso, tec, 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 sempre no mesmo ritmo. "Vixe, essa daí é mais antiga que essas paredes", disse seu Genival, o porteiro que trabalhava há mais de 30 anos no hospital. Dizem que ela nunca aceitou se aposentar, nem depois de morta. Ele falava com uma naturalidade que me impressionava. As enfermeiras mais antigas tratavam aquilo com um respeito diferente. Quando acontecia algo estranho, um prontuário que aparecia em lugar inesperado, um paciente que jurava ter recebido medicação de madrugada quando não tinha ninguém escalado, elas só balançavam a cabeça e diziam: "Foi a Maria Augusta." Mas foi numa noite particularmente agitada na ala cirúrgica que eu entendi por que todo mundo falava dela com tanto carinho. E olhe que eu nem imaginava o que estava por vir. Dona Carminha era uma figura e tanto, baixinha. Devia ter seus 70 e muitos anos e trabalhava na limpeza do hospital desde que eu nem sonhava em nascer. Foi ela quem me contou a verdadeira história da Maria Augusta, numa daquelas madrugadas quietas. "Minha filha, eu conheci ela", disse Dona Carminha enquanto limpava o posto de enfermagem. Era uma enfermeira-chefe aqui nos anos 50. Na época que o hospital era coisa de rico e a maioria do povo se tratava em casa mesmo. Mas ela era diferente. Segundo Dona Carminha, Maria Augusta era conhecida por atender todo mundo, rico ou pobre. Quando chegava alguém precisando de ajuda, nem queria saber se tinha dinheiro. Cuidava primeiro, perguntava depois. Ela parou de passar o pano, apoiou-se no cabo da vassoura e continuou. "Morreu aqui mesmo, viu? Em 1959, durante uma epidemia de gripe. Pegou dos pacientes que ela tanto cuidava." Enquanto ela falava, sentia aquele arrepio familiar subindo pela espinha. Era o mesmo que sentia quando estava sozinha nos corredores durante a madrugada. "A primeira vez que vi ela depois de morta", continuou Dona Carminha, "foi em 1982. Tava limpando a ala cirúrgica, já passava das 3 da manhã. Vi ela entrando num quarto onde tinha uma senhora em estado grave. No outro dia, a paciente tinha melhorado muito. Médico nenhum soube explicar. Dona Carminha tinha outros causos também. Falou de uma noite em que todos os prontuários da ala cirúrgica apareceram organizados de uma forma que ninguém usava mais há anos. Exatamente do jeito que Maria Augusta costumava fazer. De outra vez, uma criança internada descreveu perfeitamente a enfermeira de touca branca que tinha feito um curativo nela durante a noite, quando não havia nenhuma enfermeira escalada. "O mais interessante", disse ela, abaixando a voz, "é que ela só aparece para quem precisa, seja paciente ou funcionário. Quando você menos espera, lá está ela, sempre com aquela touca branca, o uniforme antigo e um jeito calmo de falar com as pessoas."
Foi nessa hora que as luzes do corredor piscaram 3 vezes. Dona Carminha sorriu, como se já esperasse por isso. Tá vendo? Ela tá sempre por aqui, cuidando do hospital dela. E sabe o que é mais doido? Na semana seguinte, aconteceu algo comigo que me fez entender exatamente o que Dona Carminha queria dizer. Foi numa noite que eu nunca vou esquecer. Foi numa sexta-feira de lua cheia. Lembro bem porque tinha acabado de fazer a ronda das 3 horas da manhã na ala cirúrgica. O corredor estava mais escuro que o normal. 2 lâmpadas fluorescentes tinham queimado, e o pessoal da manutenção só viria pela manhã. Só se ouvia o bip-bip das máquinas e de vez em quando o gemido baixinho de algum paciente. Eu estava checando os prontuários quando escutei. Tec, tec, tec. Aquele som de sapato no piso que todo mundo falava. Gelei. O barulho vinha do fim do corredor, mas quando olhei não tinha ninguém. É só o cansaço, pensei comigo mesma, voltando para os papéis. Foi então que o monitor do seu José, no quarto 204, começou a apitar feito doido. Larguei tudo e corri para lá. Era um senhor que tinha feito uma cirurgia cardíaca complexa no dia anterior e estava sob observação rigorosa. Quando entrei no quarto, juro por tudo que é mais sagrado, tinha alguém do outro lado da cama, uma enfermeira de uniforme branco antigo, touca impecável, ajeitando o soro do seu José. Ela olhou para mim com um sorriso calmo, daqueles que a gente dá para tranquilizar um colega de profissão. Precisa trocar o soro, ela disse, com uma voz que parecia vir de longe. E aumentar um pouco o gotejamento. Ele vai precisar. Fiquei paralisada. Queria gritar, correr, fazer alguma coisa, mas meu corpo não respondia. Ela continuou cuidando do seu José como se fosse a coisa mais normal do mundo. O monitor foi normalizando, os batimentos voltando ao normal. Quando consegui me mexer, pisquei forte e... Ela não estava mais lá. Mas o soro tinha sido trocado e o gotejamento estava ajustado exatamente como ela tinha falado que precisava. Corri para o posto de enfermagem e encontrei Jaci. Contei tudo, tremendo que nem vara verde. Ela só sorriu. Agora você é uma de nós, menina. A Maria Augusta te escolheu para ver ela. No dia seguinte, fui verificar o prontuário do seu José. Se não fosse aquela troca de soro na hora certa, ele poderia ter tido complicações sérias. Os médicos não entenderam como alguém tinha previsto a necessidade antes mesmo dos sintomas aparecerem. Mas eu sabia. E a Jaci sabia. E a Dona Carminha, quando soube, só balançou a cabeça com aquele sorriso de quem já conhecia bem aquela história. Depois daquela noite, passei a entender por que ninguém no Hospital Espanhol tinha medo da Maria Augusta. Era como ter uma supervisora experiente, sempre de olho na gente, garantindo que tudo corresse bem. Os anos foram passando e os relatos continuaram. Em 1996, a Márcia da pediatria jurava que viu ela cantando para uma criança com febre alta, passando a mão na testa do menino. Quando a mãe acordou, a febre tinha baixado completamente. Em 1998, seu Alberto, o segurança novo, quase teve um troço quando ela apareceu do lado dele na guarita, avisando que tinha uma emergência chegando. 2 minutos depois, uma ambulância entrou guinchando. O mais bonito é que cada história dela tem um jeito de cuidado diferente. Nunca é para assustar, sempre para ajudar. Os pacientes que conseguem ver ela falam a mesma coisa. Uma sensação de paz, de que vai ficar tudo bem. Como aquela enfermeira antiga que sabe exatamente o que fazer, sabe? Teve uma vez que a supervisora quis fazer uma reunião para resolver o assunto dos relatos de aparição. Sabe o que aconteceu? No meio da reunião, todas as pranchetas dos prontuários caíram no chão ao mesmo tempo. Quando foram juntar, estavam organizadas por ordem de prioridade de atendimento, do jeito que a Maria Augusta sempre fazia. Hoje em dia, a gente meio que considera ela parte da equipe. Quando acontece alguma coisa inexplicável boa, um paciente que melhora de repente, um material que aparece na hora certa, um erro que é evitado por algum aviso misterioso, a gente só sorri e faz aquele comentário. A Maria Augusta tá de plantão hoje. Os médicos mais novos ficam desconfiados, claro, mas até eles, depois de um tempo aqui,
começam a entender. Tem coisa que a ciência não explica mesmo. E tem anjo da guarda que usa touca de enfermeira. O Hospital Espanhol mudou muito desde os anos 50. Reformas, equipamentos novos, protocolos diferentes. Mas tem uma coisa que não mudou. Aquele cuidado especial, aquela atenção que vai além do papel. A Maria Augusta deixou esse legado pra gente. Às vezes, nas madrugadas mais quietas, ainda dá pra ouvir aquele tec-tec-tec no corredor. E sabe o que é mais engraçado? Depois de tanto tempo, em vez de medo, dá uma sensação boa. É como dizem os antigos aqui do hospital. Enquanto a Maria Augusta estiver de plantão, pode ficar tranquilo. Todo mundo vai ser bem cuidado. E assim, entre o natural e o sobrenatural, entre a ciência e a fé, a enfermeira mais dedicada do Hospital Espanhol continua fazendo o que sempre fez, cuidando dos outros. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois que a vida virou outra coisa, os cuidados continuam. Relato 2. Me chamo Raimunda e olha, vou contar uma coisa que me arrepia só de lembrar. Não é o tipo de história que a gente sai falando por aí, sabe? Muita gente pode até não acreditar, ou até dizer que é exagero. Mas acredite ou não, isso aconteceu de verdade com minha irmã. Na época em que ela trabalhou como enfermeira numa casa de repouso, nos arredores de BH. E se tem uma coisa que ela aprendeu, é que nunca se sabe o que vai encontrar nesses plantões noturnos. Minha irmã Rosária trabalhou anos nesse lugar, viu de tudo e nunca foi de se assustar fácil. Mas teve uma noite em particular que a deixou marcada. Ela nunca esqueceu o que aconteceu naquele corredor. Quando ela me contou, até eu fiquei em dúvida se acreditava. Só que, do jeito que ela falou, aquele olhar sério, eu sei que o que ela viu ali foi real, e é de gelar o sangue. Então, a história aconteceu nessa casa de repouso, bem nos arredores de BH. O lugar até tinha uma estrutura boa, era bem cuidado e tudo, mas... sabe quando a gente sente que tem algo estranho no ar? Pois é. Rosária sempre dizia que tinha algo esquisito na ala dos fundos, um tipo de peso que só quem passava lá à noite entendia. Quando escurecia, aquilo tomava outra forma, sabe? Não é que fosse sujo ou descuidado, mas o clima era outro. Tinha um corredor que ligava a ala da frente com a dos fundos. A maioria dos funcionários evitava a todo custo ficar lá sozinho, tanto que sempre que acabavam as rondas noturnas e todos os residentes estavam dormindo, o pessoal de enfermagem dava um jeito de se reunir no posto da frente. Quem trabalha nessas casas sabe como é. Às vezes a gente precisa de uma pausa, uma companhia, e naquele lugar era quase uma regra não deixar ninguém sozinho lá atrás. Só que, como tudo que é regra extraoficial, essa rotina acabou sendo descoberta pela administração. Dizem que alguns dos chefes não gostaram nada dessa história e mandaram que o pessoal voltasse a ficar na ala dos fundos, alegando responsabilidade técnica e tal. Ninguém gostou muito, mas fazer o quê, né? Eles sabiam que iam ter que aguentar o clima sombrio e as histórias que sempre surgiam de lá. Todo mundo dizia que era coisa da cabeça de gente cansada. Tinha muito caso de gente ouvindo coisas, vendo vultos, sentindo frio. Mas no fim do turno, todo mundo achava que era só imaginação. Até aí tudo bem. Mas mesmo com todas as histórias esquisitas, ninguém dava muita bola. Até que surgiu o tal do Seu Gomes. Ah, esse deu o que falar. Ele era um homem frágil, desses que precisam de ajuda até para sair da cama. Mas tinha uma coisa nele que incomodava todo mundo. Diziam que ele mexia com magia negra, que fazia uns trabalhos pesados, e os outros residentes estavam sempre com um olho nele. E rapaz, eles tinham motivo para isso. Os mais velhos ali juravam que viam o Seu Gomes rastejando pelo chão, igual uma serpente, se esgueirando para dentro dos quartos no meio da madrugada. Dá para acreditar? Rosária me contou que no começo ninguém levava esses relatos muito a sério. Afinal, pensa bem. Um senhor tão frágil como o Seu Gomes, que mal conseguia sair da cama sem ajuda, rastejando por aí como se fosse uma cobra, parecia conversa fiada, coisa de gente idosa que já não distingue bem o que é sonho do que é realidade. Só que os relatos eram constantes e o pessoal começou a perceber que tinham um padrão. Ela comentou que outros residentes, pessoas que eram lúcidas com a mente ainda afiada, juravam que ele invadia os quartos à noite.
Descreviam a cena como algo de outro mundo. Ele se arrastava pelo chão com os braços imóveis ao lado do corpo, os olhos virados, a língua saindo e entrando feito a de uma serpente. Para eles, o homem estava possuído, e essa era a única explicação que fazia sentido. Rosária não sabia no que acreditar, mas começou a ficar com o pé atrás. Uma noite, depois de uma ronda, ela sentou com uma colega no posto da ala dos fundos. Estavam quase cochilando, tentando passar o tempo até o fim do turno, quando ouviram um barulho que fez o coração delas disparar. Um ruído estranho, algo que ela não conseguia descrever, mas que ecoava pelos corredores, vindo de onde ficava o quarto do seu Gomes. A colega de Rosária ficou pálida, e uma sensação de medo tomou conta das duas. Sabe aquele tipo de medo que parece dar um nó no estômago? Era isso. Rosária tentava se convencer de que era só algum paciente levantando no meio da noite, ou talvez um dos outros funcionários passando por ali, mas algo dentro dela sabia que não era isso. Ela ainda se lembra da sensação de estar congelada, sem coragem de levantar para ver o que estava acontecendo. E foi então que ouviu um sussurro quase como um assovio, que parecia ecoar pelas paredes. Algo dizia para ela que não deveria ter entrado naquele turno. O sussurro se repetiu, mais alto dessa vez, ecoando no silêncio pesado. Rosária tentou manter a calma, mas algo ali não estava certo, e o arrepio no corpo dela deixava isso claro. A colega ao lado, com os olhos arregalados, parecia sentir o mesmo, sem trocarem uma palavra. Ambas começaram a caminhar pelo corredor, seguindo o som que vinha, estranhamente, de dentro do quarto do seu Gomes. Chegaram até a porta, que estava entreaberta. Rosária hesitou por um segundo, mas a colega se aproximou e ela a seguiu tentando respirar fundo. Uma luz fraca iluminava o quarto, revelando a cama onde o seu Gomes deveria estar deitado. Só que no chão, logo abaixo da cama, algo chamava a atenção das duas. Uma sombra escura, densa, como se estivesse tomando forma ali, movendo-se lentamente, de um jeito que parecia quase vivo. As duas ficaram paralisadas, sem acreditar no que viam. Rosária pensou que fosse algum jogo de luz, talvez uma sombra projetada dos móveis, mas enquanto tentava entender, sentiu o estômago afundar. O seu Gomes, que até então parecia estar dormindo, sentou-se na cama lentamente com o olhar perdido, fixo em algum ponto distante. Quando virou a cabeça na direção delas, seus olhos estavam completamente brancos, vazios, sem vida, como se estivesse em transe. A sombra continuava a se mover debaixo da cama, rastejando pelo chão como se tivesse vontade própria, e um sibilo baixo, quase um assobio, ecoava do nada. O seu Gomes parecia nem perceber a presença delas ali, mas aquele olhar gelado, mesmo em transe, transmitia uma sensação de maldade pura. Rosária sentiu um arrepio correr pela espinha. Algo dentro dela gritava que aquilo não era natural. Então, como se algo o estivesse guiando, o seu Gomes começou a murmurar numa voz gutural que não parecia dele. Vocês não deveriam estar aqui. Era como se outra presença estivesse usando o corpo dele, e a sombra debaixo da cama parecia crescer, escurecendo o quarto ao redor. A colega de Rosária segurou seu braço, pálida de pavor, e foi o suficiente para tirá-la daquele estado de choque. Sem pensar duas vezes, Rosária agarrou a mão da amiga e ambas saíram em disparada. O corredor parecia mais longo que o normal, e aquele sibilo baixo continuava ecoando atrás delas, como se alguma coisa invisível as seguisse, cada vez mais perto. Quando chegaram ao posto da frente, bateram à porta, acordando o restante da equipe. Tentaram explicar o que viram, mas as palavras saíam confusas, atropeladas pelo medo. Enquanto tentavam se acalmar, ouviram, do outro lado da porta, o mesmo som arrastado e pesado. O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhos estavam fixos na porta, e o ar parecia se condensar, como se o próprio ambiente estivesse prendendo a respiração junto com eles. Rosária olhou ao redor e viu que ninguém se atrevia a abrir a porta novamente. Estavam paralisados, divididos entre o desejo de correr e a necessidade de entender o que estava acontecendo. Do outro lado da porta, o som arrastado continuava,
mas agora parecia mais próximo, mais ameaçador, como se algo estivesse pressionando contra a madeira, tentando atravessar para o lado deles. De repente, ouviram um riso baixo, gutural, quase como o som de uma gargalhada abafada. Não era humano, ou pelo menos não parecia vir de nenhum dos residentes que eles conheciam. Rosária trocou um olhar com a colega, e ambas entenderam que aquilo era muito mais sombrio do que qualquer um poderia ter imaginado. Então, o som cessou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador, quase insuportável. Rosária se sentiu tomada por uma mistura de alívio e ansiedade, uma sensação que não sabia explicar. Será que acabou? Alguém sussurrou com voz trêmula, mas Rosária sabia dentro de si que aquilo estava longe de terminar. Com um impulso que ela própria não entendia, foi até a janela que dava para o corredor e olhou para fora, buscando algum sinal de que tudo estava normal. Mas no reflexo do vidro, viu algo que fez seu coração parar. O seu Gomes estava parado do outro lado, no escuro, com o olhar fixo diretamente nela. Seus olhos ainda estavam brancos, sem expressão, mas ele sorria, e o sorriso era torto, carregado de uma malícia que fazia o sangue dela gelar. A imagem dele desapareceu no instante seguinte, mas aquele sorriso continuava marcado na mente dela, como uma sombra. Ela sentiu uma vontade desesperada de sair dali, de nunca mais pisar naquele corredor, mas sabia que não tinha escolha. Enquanto tentava recuperar o fôlego, escutou de novo o som de algo pesado arranhando o chão, se movendo lentamente em direção à porta. Era como se ele estivesse se aproximando, e a ideia de que algo estava, de fato, os caçando, era quase insuportável. Rosária sabia que a qualquer momento a porta poderia abrir, e o pensamento de encontrar o seu Gomes ali, com aquele sorriso, fazia suas mãos suarem e o coração disparar. Então, num momento de coragem, um dos técnicos decidiu abrir a porta, segurando uma lanterna firme nas mãos. A luz oscilava enquanto ele empurrava a madeira lentamente, e o corredor, até onde a luz alcançava, parecia vazio. Não havia sinal do seu Gomes, nem da sombra, apenas o corredor deserto e escuro. Rosária olhou para a expressão tensa do técnico e viu o pavor crescendo em seus olhos. Mas quando eles menos esperavam, a lanterna piscou, e no rápido apagar e acender da luz, eles o viram novamente. O seu Gomes, encurvado, com os braços esticados, as mãos tortas e os olhos vazios. Ele estava parado, meio dobrado, como se a luz o tivesse paralisado por um instante. Mas a cada oscilação da lanterna, ele parecia mais próximo, como se fosse capaz de se mover entre um piscar de olhos. Ninguém conseguiu se mover. Rosária tentou gritar, mas o som parecia preso dentro de si. A lanterna piscou novamente, e dessa vez o seu Gomes estava ainda mais próximo, o rosto tão perto que parecia estar respirando o mesmo ar deles. Foi só quando a luz estabilizou que, num instante, ele desapareceu. A porta foi fechada com força, e todos recuaram, tentando entender o que haviam acabado de presenciar. O que quer que fosse aquilo não era humano, era algo que não fazia parte desse mundo. E o medo que ficaram presos naquelas paredes, naquela noite, era uma lembrança que nunca os deixaria. Aquela noite ficou marcada na memória de Rosária e de todos que estavam lá. Ela nunca mais conseguiu esquecer o olhar vazio e o sorriso distorcido do seu Gomes, como se ele fosse uma marionete de algo muito maior, muito mais sombrio do que eles podiam entender. Depois daquele incidente, os funcionários evitavam a ala dos fundos com todas as forças, mas o que realmente a atormentava era o silêncio que se seguiu. Nos dias que vieram, o seu Gomes parecia ter voltado ao seu estado normal. Ele estava mais calado, mais frágil do que nunca, como se algo tivesse sugado o pouco de vida que ainda lhe restava. Rosária tentava não pensar naquilo, tentava dizer a si mesma que tudo não passou de um delírio coletivo, mas sabia que era mentira. Aquelas imagens, aquele sibilo arrastado, o riso gutural, nada daquilo foi imaginação. Algo naquela noite, naquele corredor, ainda parecia vivo.
Poucos dias depois, o seu Gomes faleceu, como se tivesse sido consumido pelo próprio mistério que carregava. Durante os preparativos para levar seu corpo, Rosária e os outros ouviram batidas fortes contra a janela. Quando abriram as cortinas, viram uma coruja encostada no vidro, os olhos grandes e fixos, como se observasse tudo. A coruja voou para uma árvore próxima, onde se juntou a várias outras que observavam o quarto de onde o corpo seria removido, em um silêncio solene e perturbador. Naquele momento, Rosária sentiu uma presença pesada, como se algo estivesse de fato esperando para levar o seu Gomes. Depois desse episódio, Rosária nunca mais foi a mesma. Até hoje, quando pensa no rosto do seu Gomes naquela noite, sente o mesmo arrepio correr pela espinha. Ela conta essa história baixinho, quase como se falar alto pudesse invocar algo. "Você acredita em coisas assim?" Ela me perguntou, com um olhar sério, quase desesperado por uma resposta que a ajudasse a entender o que presenciou. Eu não sei o que responder. Essas histórias deixam a gente sem chão, né? E você, o que acha? Já passou por algo parecido? Algo que faz questionar tudo? Se já, eu gostaria de saber. Afinal, histórias como essas não são para se guardar sozinho. E se nunca viveu nada assim, bem, cuidado. Tem coisas que é melhor nem duvidar. Relato 3. Eu trabalho no Souza Aguiar desde 2013. O hospital é grande, um dos mais movimentados do Rio, e por muito tempo, minha rotina era tranquila, pelo menos no turno diurno. Claro, sempre ouvi histórias sobre o lugar, como qualquer um que trabalha ali há algum tempo. Muitos colegas falavam de coisas estranhas, mas até 2021, quando fui transferido para o turno da madrugada, nunca tinha visto nada de anormal. E vou te dizer, depois que você muda de turno, a percepção do lugar muda junto. As histórias mais antigas sobre o hospital datam dos anos 80, mas os rumores nunca pararam. Médicos e enfermeiros que passavam as madrugadas por lá diziam que não era raro ver figuras de pacientes andando pelos corredores, mesmo depois de terem morrido. Nunca duvidei totalmente dessas histórias, mas também nunca vi nada com meus próprios olhos. Eu tinha ouvido de tudo. Vultos no corredor da emergência, sons vindos de quartos vazios, até o movimento dos elevadores parecia diferente durante a madrugada. O pessoal que já tinha mais tempo no hospital falava que de dia, o Souza Aguiar era um hospital como qualquer outro. Caos, barulho, pressa. Mas à noite, ele ganhava vida própria. Eu sempre prestava atenção nas conversas, mas seguia minha rotina, achando que talvez fosse só o peso do cansaço nas pessoas. A primeira coisa que senti ao começar o plantão noturno foi a mudança no ambiente. O hospital é grande, e depois da meia-noite, o silêncio ali parece um personagem à parte. Cada barulho, por menor que fosse, parecia amplificado pelos corredores vazios. Não era raro ouvir passos distantes, mas nunca havia ninguém por perto. Eu pensava que talvez fossem os ruídos do prédio envelhecido, tentando justificar, sem cair naquelas explicações fáceis de impressão, ou a mente criando coisas. Ainda assim, por mais que eu tentasse ignorar, a sensação esquisita ficava no ar. O hospital tinha uma energia diferente à noite, e eu estava prestes a descobrir que nem todos os relatos eram exagero. Nas primeiras semanas no turno da madrugada, comecei a notar coisas que não tinham acontecido durante meus anos no plantão diurno. Era sutil no começo. Um barulho de maca rangendo em um corredor vazio, luzes piscando em salas que deviam estar apagadas. Mas ainda assim, eu tentava não me deixar levar. O cansaço e o silêncio da noite podem mexer com a percepção de qualquer um. Uma das coisas mais incômodas era a sensação de que eu nunca estava realmente sozinho. Eu podia estar na sala de medicação, sozinho, e sentir como se alguém estivesse parado ali, só observando. Quando olhava, claro, não havia ninguém. Em noites mais movimentadas, isso era fácil de ignorar. Mas quando as coisas ficavam mais calmas, principalmente nas madrugadas silenciosas, a sensação se tornava quase insuportável. Na UTI, onde a tensão já é naturalmente maior, os relatos de colegas eram ainda mais estranhos. Os enfermeiros mais antigos diziam que, às vezes,
Viam pacientes falecidos perambulando pelos corredores, indo em direção às salas onde estavam internados. Isso, para mim, já era demais. Não que eu não acreditasse, mas não era algo que eu imaginava ver por ali. Só que, de repente, até eu comecei a perceber sombras e vultos se movendo, vagando por entre os corredores, enquanto a sensação desconcertante de não estar sozinho só aumentava. Eu me pegava várias vezes caminhando pelos corredores da emergência ou da UTI e vendo algo se mexer de longe, mas quando chegava mais perto, não tinha nada. E o que mais me intrigava era a frequência com que isso acontecia, como se algo, ou alguém, estivesse sempre à espreita. Não era sempre assustador, sabe? Às vezes parecia mais melancólico do que qualquer outra coisa. Uma noite, enquanto fazia minhas rondas, ouvi um som diferente vindo de uma das salas da UTI. O ruído era suave, como o resmungo de alguém que está desconfortável. Fui até a sala, mas sabia que o paciente dali já tinha falecido na noite anterior. Quando entrei, o quarto estava vazio, como deveria estar. Mesmo assim, fiquei parado ali por um momento, com a sensação de que eu não era o único naquele espaço. Foi nessa hora que comecei a entender por que tantos colegas preferiam não falar sobre o que viam ali. Algumas coisas é melhor deixar em silêncio. Numa dessas noites mais tranquilas, lá pelas 3 da manhã, eu estava na UTI, sozinho. O movimento tinha diminuído, e o silêncio só era interrompido pelo som dos monitores, aquele bip constante que, de tão repetitivo, a gente mal nota. Eu caminhava devagar pelos corredores, sem pressa, revisando as salas. Era uma daquelas noites onde tudo parecia em ordem, mas uma inquietação começou a crescer em mim, sem motivo aparente. De repente, enquanto passava pelo fim do corredor, algo me chamou a atenção. Foi rápido, quase como um reflexo, mas nítido o suficiente para me fazer parar. No final do corredor, perto de uma sala de isolamento, vi uma figura. Primeiro achei que era algum familiar que tinha ficado perdido. Às vezes acontece. Só que quando olhei de novo, a pessoa já tinha sumido. Aquilo me incomodou. Fui até o local, meio sem saber o que esperar. Cheguei perto da porta da sala e olhei para dentro. Nada. Tudo em ordem, como deveria estar. Mas, de alguma forma, o ar ali dentro parecia diferente. Não sei explicar exatamente o que senti, mas posso dizer que era algo incômodo. Era mais como se o ambiente estivesse fora de lugar, sabe? Algo sutil, mas perceptível. Voltei para o corredor e, de novo, vi a mesma figura. Dessa vez, caminhando lentamente em direção à saída. Só que, quando observei melhor, reconheci a pessoa. Era o mesmo paciente que tinha falecido 2 dias antes, um homem que estava na UTI, naquela mesma sala. Meu corpo travou. Eu sabia que ele estava morto. Tinha acompanhado o processo de perto. Mas ali estava ele, andando como se ainda estivesse vivo, com passos lentos, mas decididos. Não consegui me mover por alguns segundos. Só fiquei ali, parado, vendo aquela cena que não fazia sentido algum. Ele virou o corredor e desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Era como se nunca tivesse estado ali. Eu não sabia o que pensar. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas nada parecia fazer sentido. Olhei de novo, conferi as outras salas, mas nada. Tudo estava calmo, calmo demais até. Foi nesse momento que eu soube, com absoluta certeza, que as histórias que os colegas contavam não eram só boatos. Algo, ou alguém, realmente continuava ali, mesmo depois da morte. Naquela mesma manhã, depois que meu turno acabou, fui tomar café com alguns colegas. Ainda estava meio atordoado com o que tinha acontecido, mas não queria parecer maluco falando sobre aquilo. Enquanto tomávamos café, a conversa se encaminhou de novo para os boatos que sempre circulavam entre a equipe. Resolvi jogar a situação no ar, sem dar muitos detalhes. Vocês já viram alguma coisa estranha andando pelos corredores da UTI? Perguntei, tentando soar casual, mas já esperando que a resposta fosse me deixar mais inquieto. 2 enfermeiros que estavam lá riram, mas não de deboche. Era mais aquele riso nervoso de quem já passou por aquilo e não sabe bem como lidar. Ah, isso acontece direto.
um deles disse meio displicente. Depois de um tempo, a gente meio que se acostuma. Meu estômago deu um nó. Se acostuma? Outro colega, mais velho, parecia menos inclinado a brincar. Ele já trabalhava ali desde os anos 90, um veterano. Sabe, não é só você, ele começou. A maioria aqui já viu ou ouviu alguma coisa, principalmente na UTI e na emergência. Gente que a gente sabe que já se foi, mas que aparece por aí como se nada tivesse acontecido. Nunca entendi o motivo, mas acontece. Ele então me contou sobre uma enfermeira que, muitos anos atrás, havia pedido transferência de setor porque não aguentava mais ver a mesma coisa que eu tinha visto naquela noite. Pacientes que morreram continuavam andando por ali, como se ainda estivessem no hospital, perdidos entre a vida e a morte. Outro colega, mais novo, entrou na conversa. Parece que tem sempre alguém. Na UTI dizem que até os médicos já estão acostumados. Eles preferem não comentar muito, mas todo mundo já viu alguma coisa em algum momento. O problema é que quanto mais tempo você passa ali, mais essas coisas começam a acontecer. Parece que eles se manifestam mais à noite quando o hospital está mais vazio, como se quisessem ser vistos. O café ficou pesado de repente. Não era mais só uma conversa entre colegas. Era um reconhecimento silencioso de que algo de estranho, algo que não podia ser explicado, estava sempre ali. E o pior de tudo, isso não era algo isolado. Era um padrão, algo que tinha acontecido durante anos, desde os relatos mais antigos dos anos 80. Saí daquela conversa com a certeza de que, embora ninguém gostasse de falar muito sobre isso, quase todo mundo ali tinha suas próprias histórias. E de repente o turno da madrugada no Souza Aguiar nunca mais pareceu o mesmo. Depois de tantas noites presenciando coisas que eu não conseguia explicar, aprendi a conviver com o inexplicável. Ignorar qualquer som estranho já fazia parte da minha rotina. Mas nem tudo pode ser ignorado, ainda mais quando você está na presença de mais pessoas. Eu estava com 2 colegas enfermeiras, conversando sobre a rotina do hospital, enquanto as ambulâncias não vinham. Tudo estava tranquilo, pelo menos para o padrão da emergência. Estávamos em frente à entrada das ambulâncias, falando sobre as folgas, tentando passar o tempo da madrugada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma cadeira de rodas que estava parada no canto do corredor começou a se mover. No início pensamos que alguém tivesse esbarrado nela, mas não. Não havia ninguém perto da cadeira. Ela se moveu lentamente, como se estivesse sendo empurrada, deslizando pelo chão liso em direção à porta de entrada das ambulâncias. Nós 3 paramos de falar imediatamente, os olhares presos naquela cadeira. O silêncio tomou conta do ambiente e podíamos ouvir o som suave das rodas girando contra o piso. A cadeira continuava seu caminho, sem ninguém sentado nela, até parar na porta, como se alguém invisível tivesse a guiado até ali. Era impossível ignorar o que estávamos vendo. Aquilo estava acontecendo bem na nossa frente. Quando tudo aquilo acabou, ninguém disse uma palavra, mas eu podia sentir o olhar das enfermeiras me encarando, esperando alguma reação, mas eu também estava paralisado. Não havia vento, não havia inclinação no chão. A cadeira simplesmente se moveu, sozinha. Ficamos ali, em silêncio, tentando entender o que tínhamos acabado de presenciar. Depois de alguns segundos, uma das enfermeiras finalmente falou: "Vocês viram isso, né? Não foi só eu, ou estou ficando louca?" Eu assenti com a cabeça, incapaz de responder. Sabíamos que aquilo não tinha explicação fácil e não precisávamos de mais palavras para entender que o que vimos era algo que não se discutia. Naquele momento, eu soube que não havia saída. Esses eventos não eram uma questão de acreditar ou não. Eram parte do hospital. Eram parte da rotina. E querendo ou não, cada um tinha que de alguma forma se habituar com tudo aquilo. Até hoje, sempre que ouço passos quando estou sozinho na UTI, me forço a ignorar. Não olho para trás, não vou atrás. Quem ficou ali, ficou. E eu só sigo meu caminho. Talvez seja mais fácil assim. O Souza Aguiar é um lugar onde o inexplicável faz parte da rotina. E o que aconteceu naquela madrugada só confirmou o que eu já sabia. Algumas coisas nesse lugar simplesmente não podem ser ignoradas.
Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,